de João, capítulo 20, dos versos 24 a 31. Isso tem a ver também com a questão do mestre e os discípulos. João, capítulo 20, do verso 24 a 31. Onde a gente vê aqui ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Jesus apareceu do nada, né? Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e crestes. Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, Jesus, diante dos discípulos, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, veja, se nós fôssemos colocar aqui um tema, dentro daquilo que a gente está estudando desde na terça anterior, nós poderíamos colocar aqui o verdadeiro discípulo crê no seu mestre. O verdadeiro discípulo crê no seu mestre. Então, nós vimos aqui que logo após o Senhor Jesus ter ressuscitado, Jesus apareceu a Maria Madalena, Jesus apareceu aos discípulos e aqui nós vemos Maria Madalena, logo após a ressurreição de Jesus, que ela teve com Jesus, e Jesus recomendou a ela que ela retornasse e falasse que ele iria para Jerusalém, para encontrar com eles. Ela foi dar a notícia, veio então Pedro e João, apóstolo do amor, correram até o sepulcro, viu que estava aberto, se bem que João, apóstolo do amor, era mais novo do que Pedro, correu mais na frente, chegou primeiro. Só que ele ficou apreensivo de entrar, ele só olhou assim pela porta de entrada do túmulo e viu que as roupas do defunto estavam dobradinhas, e ele ficou ali apreensivo.
Mas Pedro não. Pedro chegou depois, Pedro era meio afoito mesmo, né? E já foi entrando para dentro do sepulcro e viu lá as roupas dobradas. Então, eles até creram, mas eles retornaram para aquela casa onde eles estavam, os outros reunidos, e ficaram ali porque eles estavam ainda com muito medo dos judeus. Se você for ver aqui na história, você lê do relato desde do primeiro versículo do capítulo 20 de São João, você vai ver que Maria Madalena, quando ela foi lá, no primeiro momento, que ela viu que a pedra estava aberta, ela estava chorando muito, e de repente ela viu 2 anjos lá dentro. E os anjos falam com ela. Por que choras? Por que procuras aqui aquele que não está entre os mortos mais, mas vive? E os anjos falam com ela e desaparece. E ela então está ali, meio que apreensiva, ainda chorosa. De repente aparece Jesus. E ela escuta o primeiro momento, ela olha assim de relance e vê aquele homem e ela não reconhece ele. Ela pensou que fosse o jardineiro, a pessoa que toma conta ali do cemitério, ali do sepulcro, né? E ela faz até um pedido: Senhor, onde colocar o meu Senhor para que eu vá, né? E tal, ela estava meio apavorada. E aí, de repente, vocês vão ver aqui na história, vocês lêem depois. De repente, Jesus fala com ela. Jesus, ela está de costas assim, e Jesus diz: Maria, como se quisesse dizer: Ô Maria, olha para mim, não está me conhecendo? Aí ela conheceu que ela era Jesus, porque a ovelha ou o discípulo conhece a voz do seu pastor. Então ela identificou a ele, não pela figura física dele, depois que ele ressuscitou, mas quando ele disse para ela: Maria, aí ela lembrou-se da voz do Mestre. Isso é extraordinário para a nossa meditação também, né? Focar nisso. O discípulo conhece a voz do seu Mestre. E nós temos o Mestre, que é Jesus. O nosso pastor é Jesus. Amém? Agora aqui aparece então Jesus depois para os outros, se manifestou, e de repente Tomé não estava. Tomé era discípulo de Jesus. E aí, de repente, Tomé chega e os moços ali, os outros discípulos, alegre, contente, diz: o Mestre está vivo, o Mestre esteve conosco. Aí Tomé usa essas palavras que nós acabamos de ler. O quê? Se eu não ver com os meus olhos a mão dele furada, se eu não tocar lá, se eu também não tocar no lado que eu vi quando enfiaram a espada aqui, ó, e vararam aqui a espada, a lança do soldado, se eu não vi lá a ferida, tocar lá, não só falou ver, eu quero tocar para ver realmente, perceber. Eu não creio. Olha só, tudo bem. Num daqueles dias, eles ainda com medo, encerrado, aí aparece Jesus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Olha aí, ó, olha só. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e também a mão no seu lado, de modo algum acreditarei.
passado 8 dias. Diz os sábios que 7 é o número da bênção, né? E 8 dizem que é o número da perfeição. Tem alguns que dizem que o 7 é o número também da perfeição. Mas eu quero até ir mais por essa ótica. 7 é o número da bênção e 8 é o número da perfeição. Aí diz aqui, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé estava junto com eles. Estando as portas, estavam o quê? Trancadas. Por que as portas estavam trancadas? Porque eles estavam com medo dos judeus. Estavam com medo de ser morto. Olha só. Veio Jesus, pôs-se no meio deles, né? E disse-lhes, paz seja convosco. Quando Jesus fala, e Jesus fala isso também para nós. Quando Jesus fala, paz seja convosco, é para a gente não ter medo, mas ter a certeza de que Ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, é aquele que supre todas as nossas necessidades, porque Ele é o que vai ser o esposo da igreja. Ele é noivo, mas Ele já tem responsabilidade de sustentabilidade. Tanto é que Ele deixou conosco quem? Para cuidar de nós. E quem Ele deixou para cuidar de nós tem todos os recursos dele e tem todos os recursos do Pai para que não falte nada daquilo que é essencial para a nossa subsistência e a nossa trajetória na terra como igreja. Quem Ele deixou para cuidar de nós? O Espírito Santo. Então, é para a gente ter paz mesmo. Paz, o mundo não tem paz, mas o cristão tem que ter paz. E tem que crer nessa paz. E entender que essa paz significa o cuidado dele estará sobre ti, crente homem, crente mulher, crente moço, crente moça. O cuidado do Senhor estará sobre vocês para que não falte nada daquilo que é necessário para a vossa caminhada na terra e vitória. Amém? Isso é muito importante a gente entender. Por isso que o tema é o verdadeiro discípulo crê no seu mestre. Aí então ocorre aqui algo interessante. Jesus, logo no meio deles, depois de dizer, paz seja convosco, não tenham medo, pode abrir a janela aí, pode abrir a porta, vamos acabar com esse medo aí, vocês têm muito serviço para fazer, vocês só vão quando for a hora que eu autorizar, aí vocês virão para mim no paraíso. Mas por enquanto vocês ainda vão fazer muita coisa, não tenham medo de nada. Isso que significa quando Jesus fala, paz seja convosco. Logo disse Tomé, logo então ele foi direto a Tomé, olha a onisciência de Jesus. Quando Tomé disse isso, Jesus não estava ali. Mas Jesus é Deus. Jesus é onisciente. Jesus sabe tudo. Ainda que tenha bilhões de seres humanos vivos, e cada um fala uma coisa daqui e dali. Ele sabe tudo que se passa com a Juliana, com a irmã Jaqueline, com o irmão Mário, com o Alberto, com a Beth, com... Ele sabe. Aí diz aqui, ele chama Tomé e diz, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a mão, põe aqui o teu dedo. Aí depois ele diz, chega também a mão e põe no meu lado, que foi assim que Tomé falou, né? Não sei, aí depois Jesus chama a atenção, com muito carinho, é claro, né? Que Jesus é manso. Jesus é assim, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Agora vamos aqui conjecturar. Eu creio que quando Jesus chama a atenção de Tomé, dizendo, põe teu dedo aqui na minha mão, põe a tua mão aqui no meu lado,
Veja que sou eu mesmo. Não sejas incrédulo, mas crente. Quando Jesus fala isso, eu não quero crer que Tomé disse estas palavras simplesmente. Olha o que ele diz aqui. Disse-lhe, Tomé então respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. Eu acho que nesse momento Tomé caiu de joelhos. Eu posso até visualizar aquela casa cheia dos discípulos, aquele cômodo apertadinho, aquele ambiente, e Jesus no meio, e Tomé ali no meio, e quando Jesus, depois de Tomé tocar, e Jesus dizer para ele, chamando a atenção, sejas crente, não seja incrédulo, eu quero crer que Tomé, ele cai de joelhos. Aí ele diz, Senhor meu e Deus meu. Então ele caiu de joelhos, creio eu, embora não esteja aqui escrito, mas eu creio que ele não disse isso simplesmente por dizer. Ele foi tomado de um temor, de uma reverência, e ele viu verdadeiramente, tu és Deus, tu és Senhor. Amém? Amém. E se dobrou diante de Jesus. É muito lindo a gente ter esse entendimento da palavra. Eu já estou terminando. Aí ele diz assim, Jesus diz assim, Tomé, vamos dizer assim, né? Porque me viste, creste. Mas olha o que Jesus diz para nós que não vimos. Bem-aventurados, ou seja, felizes os que não viram e creram. Eu creio. Amém. Eu creio. Eu creio que este momento é importante. Vocês estão crendo que esse momento é importante? Vocês poderiam até ter ligado para mim e dito, pastor Alberto, hoje está muito frio, a gente sabe que não vai vir fulano, Bertana, só nós por enquanto, nem vem. Mas a gente sabe que Ele está aqui. A gente sabe que Ele é o nosso mestre. A gente sabe o que Ele fez para a nossa felicidade real e a nossa certeza de vida eterna. A nossa convicção que Ele preparou moradas para nós, que Ele está voltando e Ele vai levar a gente para moradas que não é qualquer morada não, porque Ele é Deus e Ele é Rei da Glória. A Bíblia diz que Ele preparou uma cidade celestial, aonde as ruas são de ouro. De vez em quando a gente esquece disso, né? Mas não é bom que a gente esqueça não. Olha o que está preparado para nós. Então vale a pena a gente estar aqui. Parece que não tem sentido, né? Talvez alguém passe e escute. Coisa dos crentes. O que esses crentes estão fazendo esse frio aí? Nessa garagemzinha. Amém? Mas a gente sabe o quanto Jesus honra isso e valoriza isso. E as bênçãos que estão preparadas para nós. Eu gosto disso. Amém, meus irmãos? Amém. Aí diz aqui, já estou encerrando. Jesus diz assim, na verdade, Jesus diz assim, porque me viste, crestes, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Aí ele continua, na verdade, o texto aqui continua, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então a gente tem vida pelo poder do nome de Jesus. A cada dia somos perdoados dos nossos pecados, somos santificados pela sua palavra, pela unção do seu Espírito na nossa vida,
pelo nosso relacionamento diário com Ele, somos purificados, santificados, somos vistos por Deus, somos cuidados pelos anjos, porque os anjos, eles se tornam, nesses dias da igreja aqui na terra, conservos para nos guardar. Sabe-se lá quantos livramentos já temos recebido, vamos saber lá na eternidade. Né? Eu já escapei de algumas situações, até ameaçado de morte eu já fui, mas estou vivo. Né? Já há situações outras, perigos assim, de acidente, livramento de Jesus, extraordinário. Então eu louvo e glorifico ao Senhor, né? E é importante nós, como discípulos do Senhor, possamos buscar cada vez mais, através da leitura da palavra, dessas pequenas meditações, este bom relacionamento com aquele que é o nosso mestre. Lembrando novamente, o discípulo, ele conhece e crê no seu mestre. Ele conhece e crê no seu mestre. Amém? Que Deus assim nos abençoa. Né? Não sei se a irmã quer, o irmão Mário tem alguma coisa para falar também. Irmã, vontade agora. Eu quero deixar uma mensagem. Primeiro passo. Deus quer que a gente creia. Vamos crer. Depende da nossa fé. Temos que ter fé. Muita fé para que as coisas aconteçam de acordo com Deus, com o que Deus quer de nós. Eu quero ler um salmo aqui, o Salmo 37, 5 e 6, só para nós termos um pouquinho de entendimento sobre tudo isso que a gente está falando aqui. É reconhecer o chamado de Deus na nossa vida. A voz do Mestre. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele. E ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça e como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Amém? É só uma mensagem para versículo 5, né? É o versículo 5 e 6. É o versículo... Glória a Deus. É só uma pequena mensagem para que realmente vamos entregar nossos caminhos ao Senhor e que Ele tudo fará. A nossa fé, a nossa esperança em Deus, o nosso acreditar que Deus está conosco todos os dias, nos livrando de todas as armadilhas do inimigo e tendo certeza que se entregar nossos caminhos ao Senhor, o resto tudo é fácil. Por isso estamos aqui hoje, bendizendo e agradecendo o nome do Senhor em nossas vidas, adorando o nome do Senhor e crendo que Deus está conosco, nos livrando todos os dias, nos suprindo as necessidades e nos preparando para que nós venhamos sim ter força para que a gente possa chegar no nosso irmão, nós possamos apresentar o nosso Deus a eles, para que eles venham acreditar nesse Deus que nós cremos e nas maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. Não são poucas, como o pastor mesmo falou aqui, citou que foram muitos livramentos. A nossa rotina todo dia nos permite que tudo quanto é coisa aconteça, né? E muitas vezes a gente sabe que o Senhor está nos livrando de várias situações, na qual às vezes a gente, se não fosse o Senhor, a gente poderia não estar aqui para estar contando a história. Né? Mas Deus é misericordioso, por isso cremos e por isso entregamos os nossos caminhos ao Senhor. Amém? A irmã quer falar alguma coisa? Não, assim, aproveitando que o meu esposo falou aqui do Salmo, também o Salmo 37, né, que o versículo 3, 4 diz assim: confia no Senhor e fazes o bem, e habite na terra e alimente toda a verdade. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. Né? Então, assim, quando confiamos em Deus, quando colocamos toda a nossa vida em Deus, claro, que nem a nossa, o pastor falou dos livramentos, assim, a nossa família também já passou por grandes livramentos.
por grandes, né, que Deus nos livrou de tragédias, livrou de acidentes. Eu e minha filha mesmo já passamos quase, sofremos um acidente. E Deus, naquele momento ali, eu vi o carro nos pegando, quando a gente estava no Uber. E naquele momento eu senti assim o carro encostando. Quando eu vi, eu só pedi Deus. E naquele momento Deus tirou, que o Uber só deu tempo de tirar e o carro passar, né? E quase que ele nos pega de cheio, assim. E naquele momento eu senti tanta presença de Deus, eu senti tanta presença do Senhor naquele momento, eu senti tanta mão dele nos livrando naquele cruzamento, que eu depois que nós passamos assim, nós e o motorista, nós ficamos assim, sabe, extasiados, e nós só agradecemos, porque foi só Deus naquele momento, porque o carro ia nos pegar de cheio mesmo, e ia pegar o meu lado. Minha filha estava de um lado, eu estava no outro. E eu vi o carro assim, o motorista ficou assim, né? Só deu tempo do motorista fazer aquilo ali, o carro. Mas eu vi encostando assim, e eu só fechei os olhos e pedi a Deus naquele momento, ele nos desse o livramento. E naquele momento eu senti. Quando eu cheguei em casa, eu chorei tanto, eu agradeci tanto a Deus por ter nos livrado, tanto a Deus. O meu marido também já sofreu assaltos, né? Já sofreu coisa, o Deus naquele momento também me livrou, já sofreu 2 assaltos, né? E atropelamentos, e Deus naquele momento também estava. Por isso que eu digo que a minha família tem grandes promessas de Deus, porque confiamos em Deus. Sim, como o pastor falou, assim, aqui estamos em poucos, mas mesmo que tivesse só, não viesse ninguém, tivesse só a nossa família, nós iríamos orar da mesma forma, porque nós sentimos assim, ó, que temos que agradecer a Deus para que por esse momento Ele está aqui conosco, Ele nos dá essa oportunidade, porque às vezes muitos não têm essa oportunidade de estar na presença de Deus, né? Mesmo que estamos em pouquinhos, sim, estamos em pouquinhos, mas Deus está aqui conosco. Não importa se aqui estamos 2, em 3, nós iríamos orar da mesma forma, nós teríamos agradecer pelo dia, agradecer, como nós fizemos todas as noites, nós agradecemos pelas bênçãos, pelas graças, pelos livramentos, porque o que nós entendemos? Que sem Deus nós não somos nada. E se nós não estamos aqui para agradecer pelas pequenas coisas, até nosso levantar e nosso deitar, o que será de nós sem Deus? Nós não somos nada, somos muito pequenos. E se Deus não dá o livramento, quem nos dará o livramento? Se não for Deus naquele momento que nós estamos, às vezes, num assalto, até numa tragédia, podia ser uma tragédia. Hoje, eu e minha filha não poderíamos estar aqui. Se não fosse da vontade de Deus, não fosse a misericórdia de Deus naquele momento, talvez nós nem estaríamos aqui agora para dar. Mas nós sempre estaremos, que nem nós, até o nosso último suspiro, estaremos na presença de Deus, agradecendo. Para a minha família ontem, nós teremos, diante da presença de Deus, fazendo uma oração, né? Porque nós cremos que Deus é por nós, Deus está sempre conosco, Deus nos ama. Sem o amor de Deus também, o amor de Deus é tão grande por nós, que às vezes nós somos tão falhos, né, pastor? Tão pecadores, às vezes, claro, Deus sabe que nós não somos perfeitos. Estamos nas e mesmas condições. Nós temos nossos limites também, Deus sabe de tudo. Mas Ele nos ama tanto, mesmo a gente, às vezes a gente não está sem forças mesmo, a gente está desanimado mesmo, a gente está sem coragem de continuar. E aqui eu peço para a família sempre, aconteça o que acontecer, nunca saímos da presença de Deus. Apesar das batalhas, temos lutas, como todos temos, né? Mas nós sempre estamos na presença de Deus. Embora que aqui nós estamos começando a obra dele, eu sei que Ele vai abençoar, que Ele vai abrir, né? E que Ele vai tocar nas pessoas que precisam ser tocadas, que às vezes pessoas que precisam ser tocadas, às vezes tem que ser às vezes com calma, porque tem pessoas que é difícil de lidar, tem pessoas que é difícil de falar, mas a gente está em oração, pedindo para Deus, né, abrir assim, o coração dessas pessoas, que elas deixem a gente entrar, assim, que Deus entrar, fazer a obra dele, né? Se Ele abriu essa casa, ele sabe que Ele abriu essa casa para a obra dele, e aqui Ele está, porque aqui eu disse para Ele que aqui é tudo dele, não é nada nosso, nós só estamos cuidando sobre ele. Aqui nós estamos cuidando do que é de Deus. Nós somos todos mordomos, sim, né? Ele nos deu essa casa e nós estamos cuidando, que nós vamos cuidar com amor, dedicação, porque é de Deus, não é nosso. Aqui a gente só está cuidando mesmo para Deus ganhar as almas, para nós ganharmos almas para o Senhor enquanto estivermos aqui, para o reino dele. Então aqui eu quero hoje agradecer, mesmo agradecer pela vida do pastor que aqui está, que se propôs a estar conosco, agradecer a minha família que está aqui sempre disposta, não importa, é frio, é chuva, podia estar chovendo, podia estar com frio, eu posso estar me arrastando com as minhas dores, que Deus sabe as dores que eu tenho, da minha saúde, mas mesmo assim eu te permito, for me arrastando, eu vou diante de ti, porque eu
te devo muitas coisas que tu fez por mim, Senhor. E eu devo a minha vida ao Senhor Jesus. Então, tudo que eu tenho hoje, tudo que a minha família tem, não somos ricos? Não precisamos de riqueza, precisamos de Deus. A riqueza vem, é que nem diz a palavra, procurai primeiro as coisas de Deus, que Ele acrescentará o resto, né? Então, Ele vai nos dar numa época que ele vai acabar, ele vai acabar com a ação do diabo na vida das pessoas, onde não vai ter mais ladrão. É tão ansioso em A querer as gente não vai ter esse coisas. negócio na Nova Jerusalém Celestial. A gente é tão ansioso em querer as coisas, em querer com rapidez, mas Deus sabe o momento certo, sabe Ele de que tudo. Amém. Por isso que eu só tenho Enquanto a que gente está dormindo, ele está trabalhando. Por isso que eu Às vezes a gente vê duas pegadas só no deserto, mas é a dele, nós estamos no colo dele. É porque a gente está tão derrubado que nem Deus nos levanta. Porque às vezes a gente está tão caído, a gente não tem força mesmo. A gente é humano, a gente não é uma máquina. Tem horas que realmente a gente não tem força. Mas Deus está ali nos erguendo, que realmente é difícil, né? Mas Deus sabe de todas as A coisas. Juliana quer falar alguma coisinha também? Eu gosto muito de ler o Salmo 50, Opa, vamos lá então. versículo 15. E antes eu li uma tradução e agora eu lendo essa tradução eu achei muito bonito e eu acho que complementou bem mais e enriqueceu bem mais o meu espírito. Que é assim: então clamem a mim em tempos de aflição e eu os livrarei e vocês me darão a glória. Ou vocês me darão glória também. Glória. A excelência do culto a Deus, né? A essência. Não sei se o título teu aqui, o meu aqui, o título é assim: a essência do culto a Deus. Um complemento, né, em tempos difíceis, em tempos que a guerra espiritual está muito grande, que nós não vemos mais o fim, nós não vemos mais o começo, parece que a gente está no meio de uma